Cruz, ela sempre foi sinal de vergonha, de desprezo, humilhação, exclusão, morte. Porque para nós cristãos ela virou um símbolo com um significado muito especial. Porque a cruz de Cristo, a partir da sua morte e da sua entrega, a morte substitutiva, não precisou ser você nem eu. Esta cruz, ela quer nos moldar, ela quer fazer de nós pessoas mais parecidas com Jesus. E é para este olhar que eu quero convidar você nessa temática no mês de abril. Muito bem-vindos, nós começamos com este momento de culto e assim como nos outros que transmitimos pelo YouTube, você é muito bem-vindo. Você sabe que nós teremos um momento de louvor, teremos também uma mensagem especial de Páscoa preparada para as crianças, que você pode acessar pelo link na descrição aqui do vídeo. E nós também queremos ter uma mensagem primeira, especial, sobre a centralidade da mensagem da cruz. E por isso hoje nós leremos a partir da carta de Paulo aos Colossenses. E olha que interessante, uma carta que foi escrita a partir do isolamento dele. Não pelos mesmos motivos que nós agora estamos fisicamente separados, mas no seu caso por causa da prisão. Provavelmente já a prisão última em Roma, quando da reta final da sua vida. E nesse momento Paulo também anseia por comunhão, como eu imagino que você também teria vontade de poder se encontrar com irmãos na fé, com amigos, com conhecidos, com a grande família e juntos iniciarmos esta que é a Semana da Paixão, que começa com o domingo de hoje, domingo de Ramos. Mas precisamos fazer isso à distância e isto não significa que não continuamos unidos. E por isso eu quero mencionar aqui no início do nosso momento de culto um versículo de Colossenses 2:5. Porque embora no corpo eu esteja longe, ele estando preso em Roma, em espírito eu estou com vocês e fico alegre em saber que vocês estão unidos e firmes na fé em Cristo. É essa conexão espiritual que Deus nos proporciona pelo fato de estarmos unidos em Cristo. É que quer ser o elo maior de união também nosso nesse período de Páscoa. Convido a você para participar agora do momento também de louvor, de reflexão, como também de oração final, e participe das nossas reflexões também ao longo da semana. Incentivamos você a participar das leituras bíblicas. É um momento em que não podemos nos apoiar nos encontros presenciais, mas Deus está presente também na sua vida diariamente. Por isso, leia a sua Bíblia nessa perspectiva de que o Senhor quer te orientar e te preparar também para os dias que virão. Convido você para uma palavra de oração. Senhor Deus, nós não iniciamos agora a semana da Páscoa, a semana de preparo para a Páscoa do jeito como nós gostaríamos, com abraços, com encontros presenciais. Mas nós podemos sim iniciar essa semana na certeza de que o essencial tu nos concedes, que é a certeza da tua presença nas nossas vidas e a certeza da união que temos a partir do teu Espírito Santo que nos relembra, ó Pai, da obra de Jesus Cristo, que foi suficiente e continua sendo suficiente mesmo quando os dias são temerosos, quando os dias trazem sinais de insegurança. Por isso, orienta-nos também neste momento de culto, a partir da tua palavra, e acolhe-nos a partir do perdão de Jesus. Obrigado por este momento que tu nos proporcionas, à distância, Senhor, mas juntos, porque tu estás conosco. E por isso nós te agradecemos e te bendizemos e pedimos humildemente, renova a nossa esperança. Amém.
qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência
dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. Falhamos, perdemos a luta. Não estou falando a luta contra o vírus, a luta conosco mesmos, a de permanecermos no paraíso. Sim, desvalorizamos aquilo que Deus disse, desconfiamos da sua bondade, da sua suficiência. E hoje, lutamos em vão na tentativa de regressarmos ao paraíso. E quantas tentativas frustradas você provavelmente também já tem observado e possivelmente vivido. O sentimento de impotência num ou noutro momento da vida alcança a todos nós. E na situação atual que vivemos, parece que esse sentimento de incapacidade está devagarinho alcançando a todos. Sim, todos nós do outro lado do paraíso. E aí eu convido vocês a participarem de uma temática para o mês de abril que se chama Cruciforme, que nos convida a olharmos para a cruz, no momento em que talvez um e outro gostaria de ouvir mais temáticas relacionadas à situação atual que vivemos. Pois eu quero dizer a você que eu, mais do que nunca, estou precisando retornar de forma bem consciente à cruz. Momento de dúvidas, de inseguranças, é momento em que a mensagem da cruz, acima de tudo, deve, quer e pode nos nortear. Sim, e para isso eu quero convidar você que participa conosco neste momento de culto, onde estamos juntos, apesar da distância, mas unidos a partir da mensagem de Jesus Cristo e do seu feito histórico e de valor eterno a partir da cruz. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, acessá-la, numa carta do Novo Testamento de Paulo, a carta mais geral dele, que foi direcionada a várias comunidades e que é chamada de Carta aos Colossenses. No segundo capítulo, nós temos 3 versículos que eu quero mencionar hoje à noite e que são suficientes para nos convencer da centralidade da mensagem da cruz. Se você já está em Colossenses 2, esses 3 versículos que eu quero mencionar, eles começam com o versículo 13. E o versículo 13 aponta a nossa incapacidade e por isso revela essa necessidade da cruz. Aqui a Bíblia nos diz: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Este versículo, ele aponta, num primeiro momento, para uma mensagem nada agradável, da nossa incapacidade de resgatarmos o paraíso perdido, da nossa impossibilidade de conseguirmos alcançar aquilo que nós mais ansiamos, para aquilo que fomos criados: proximidade com Deus, íntima comunhão, estar junto, poder conversar a qualquer hora. O motivo é deixado muito claro, porque vocês estavam mortos dentro do contexto de transgressão, de pecado, de imperfeição, e que dá a ideia de uma espiral onde a gente é sugado cada vez mais para o centro e não conseguimos sair dessa situação. Porque numa perspectiva de Deus,
por nós mesmos, desde o afastamento no paraíso, estamos mortos. Mas o versículo 13, ele não só afirma que estamos mortos e mostra a nossa impossibilidade, como ele vai dizer, mas a vocês que estavam mortos, exatamente ele deu vida. Por isso, vida na perspectiva de Deus não é algo que nós conquistamos. Não é algo que nós podemos resgatar ou construir. Como alguém morto pode resgatar a sua vida? Assim como viver é uma dádiva, e eu acho que mais do que nunca, a gente nos últimos tempos, nas últimas semanas, quando alguém aniversaria, a gente deseja saúde de uma forma bem mais consciente. Nós agradecemos a cada novo dia pela vida de uma forma bem mais reflexiva, sabendo de que eu nada fiz para acordar numa nova manhã, mas Deus permitiu que eu continuasse com fôlego de vida. Assim também é essa vida na perspectiva de eternidade. Não se conquista, não se alcança, se recebe. E é esta mensagem que o apóstolo Paulo menciona e quer deixar claro para essa comunidade e a todas as demais envolvidas já no primeiro momento do século I, mas a nós cristãos hoje, de que você apenas pode receber. Lutamos para conquistar tantas coisas no mundo que valoriza a saúde, que valoriza um estilo de vida saudável, fitness. Lutamos para alcançar tudo aquilo que temos ou almejamos, mas o que é de valor eterno, você só pode receber. O segundo versículo é o versículo 14 do mesmo capítulo, que aponta para a cruz como possibilidade de um novo começo. E é por isso que eu gostaria que a cruz me marcasse e te marcasse mais uma vez. Porque o versículo 14 diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o, exatamente, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Deus não faz de conta de que nada aconteceu. Ele lida com a realidade da nossa imperfeição, com a realidade do nosso pecado, e isto precisa ser rasgado, anulado, ou como diz aqui, cancelado. E a ideia de cancelar é a ideia de apagar da memória uma experiência. É cancelar um débito. E o nosso débito diante de Deus não se resolve com Deus deixando de lado os juros por alguns meses, ou quem sabe dando um pause nos financiamentos e lidando com as nossas dificuldades momentâneas. A nossa problemática numa perspectiva de eternidade é tão grande que ou recebemos um perdão total e um cancelamento dessa dívida, ou não temos chance. Não existe renegociar a dívida com Deus. Por isso, o apóstolo Paulo aponta aqui para esse cancelamento total e radical. Cancelamento que aponta para essa dívida que na linguagem aqui era algo contra nós, que apontava o dedo para mim, para você, diante de Deus e dizia, não está certo. E para Deus fazer isto, para você e eu podermos estar diante de Deus sem dívida, sem culpa, sem receio, sem peso na consciência, o meio dessa remoção foi encravando, a ideia é pregando essa dívida no meio de condenação máximo da época de Jesus, na cruz. Sim, foi no encravar com os cravos
o corpo de Cristo, a vida de Cristo na cruz, é que a tua e a minha dívida, a dívida da história da humanidade, foi paga. E isto tem consequência. Tem consequência não só para depois da minha morte, mas a ideia do texto bíblico é que isso tem consequência a partir do momento que Deus me revela que eu reconheço essa verdade maior de Deus. E a consequência ela é positiva. É que você e eu, a partir desse receber, desse conscientizar-se, nós não precisamos mais viver na perspectiva de Deus a partir da lógica da culpa, a partir da lógica do peso, do de sentir mal, de se sentir sobrecarregado, se saber insuficiente. Somos insuficientes. Não conseguimos pagar a nossa culpa, a nossa dívida. Mas Deus promoveu um perdão total. E a nós o que cabe, a não ser o receber. E por isso hoje, você e eu, nós como cristãos, nós somos chamados a vivermos a partir daquilo que aconteceu na cruz. E isso me dá liberdade diante de Deus. Eu não preciso chegar diante de Deus, me relacionar com Ele, falar com Ele, questionando, será que Ele se importa com a nossa situação? Será que Ele vai dar ouvidos? Porque Ele já provou se importar quando decidiu limpar aquilo que atrapalhava o relacionamento, a culpa, o pecado, a nossa insuficiência. É como se Deus tirasse do caminho aquilo que atrapalhasse o campo de visão, o nosso enxergar a presença de Deus. Você não vai enxergar literalmente, mas Deus quer que a partir dessa verdade você perceba a sua vida a partir da sua presença como um Deus que se importa contigo, comigo, conosco, com a humanidade. E é na lógica da cruz, e aqui eu vou para o terceiro e último versículo que eu gostaria de mencionar, mas convido você, leia Colossenses, o capítulo 2 como um todo. O versículo 15, na sequência do 13 e 14, numa lógica só, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O terceiro aspecto é de que, na perspectiva da cruz, a aparente derrota é, na verdade, a grande vitória de Deus. Sim, o plano de Deus, ele é inconcebível a partir da nossa lógica e da nossa razão. Aquilo que parece o fim é, na verdade, o ponto final para qualquer poder inimigo, sejam aqui mencionados poderes, autoridades, potestades, se pode levar isso para a realidade espiritual, ou outros poderes que querem nos ameaçar. É o fim disto a partir da vitória de Jesus Cristo. E com isso não há mais condenação, obviamente, mas significa também que aquilo que nos tira o foco de olharmos para Jesus não precisa mais nos amedrontar. O versículo 15, na sequência lógica do 14, para mim significa que as circunstâncias não têm a última palavra. Significa que nossos temores, nosso medo e insegurança, rolam muitas mensagens nessa época de batalha espiritual. A batalha espiritual foi definida na cruz em Jesus Cristo. É por isso que ao longo dos evangelhos, e você que está acompanhando a leitura agora em Lucas, e essa semana nós vamos ler os textos da paixão em Mateus, você vai perceber de que é o inimigo que quer afastar Jesus Cristo
da cruz. Porque ali está a sua derrota. E na aparente derrota de Jesus, na verdade, está a sua vitória. E você e eu, nós em Cristo, está a nossa vitória. Cuidado com esses discursos de batalha espiritual. Se você não tem este olhar, você vai achar que vai depender da sua quantidade de oração, da sua quantidade de leitura bíblica ou do seu dedicar-se. A nossa luta espiritual, sim, é de diariamente nos apegarmos àquilo que Cristo já fez, que está consumado, que está realizado. E por isso, o que aconteceu na cruz e a subsequente vitória na ressurreição, que nós queremos enfatizar também na semana que vem, é o que deve nos definir. Não a situação atual e as consequências do isolamento, sejam elas consequências para dentro dos relacionamentos familiares, sejam elas consequências para a nossa economia e os receios que já vêm a partir de tudo isso, e são receios genuínos, e precisamos lidar com as consequências, mas elas não têm a palavra última sobre nós, se nós nos apegarmos à cruz de Cristo. Por isso eu convido você a partir desta mensagem, deste start nessa temática cruciforme, a você ser formado, moldado a partir daquilo que Cristo fez, a partir da sua entrega, a partir da sua morte, a partir da sua vitória. Cristo quer te marcar. O que tem te definido nesses dias de isolamento?
Senhor, quebrantados nós precisamos estar diariamente na submissão a Ti, reconhecendo que, sim, não podemos nos humilhar em outro lugar que não diante da Tua cruz. Senhor Deus, nós queremos pedir perdão. Perdão como comunidade, como famílias, como indivíduos que por vezes têm se apoiado em tantas outras coisas, têm se orientado para a vida em tantos outros aspectos e têm permitido que outras vozes nos moldem mais do que aquilo que aconteceu na cruz. E assim, ó Pai, nós queremos reconhecer que precisamos retornar diariamente para a cruz e dependermos daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Que isso seja suficiente para marcar a nossa vida no hoje e para renovar a nossa esperança na eternidade. Assim, direciona-nos, esteja com aqueles que lutam para além do momento de isolamento, que estão na luta pela vida por causa da dor, por causa da doença. De uma forma bem específica, nós queremos confiar a Ti, ó Deus, o irmão Antônio Eloy e a sua família. Tenha misericórdia nesse momento também de busca de tratamento e de clamor pela vida. Senhor, fortaleça cada um que está numa situação específica de tratamento de saúde, ou quantos em nosso meio nos últimos tempos perderam familiares e agora precisam encarar o isolamento numa solidão maior ainda. Concede, Senhor Deus, o consolo, o amparo e que a Tua presença seja alento. E tudo que nos inquieta também diante do momento novo, desconfortável, porque nos tira da zona de conforto, de insegurança por preocupações do isolamento e de consequências que virão. Todas essas dúvidas, incertezas, receios, medos, ou ali aonde fome, angústia, temor já tomaram conta. Nós pedimos, tem misericórdia de nós, tem piedade de nós. E aonde pudermos ajudar, Senhor, faça de nós pessoas misericordiosas e dispostas a enxergarem no outro alguém que Tu colocaste também no caminho. Ensina-nos a amarmos e que assim a Tua cruz esteja também nos moldando e nos preparando para aquilo que virá. E agradecemos porque podemos iniciar a Semana da Paixão, em que também lembramos de que Teu Filho amado se sentiu sozinho e, portanto, nos compreende. Assim, Senhor, queremos nos despedir desse momento de culto, sabendo que Tu estás conosco e que vais seguir conosco. Dá-nos a segurança a partir da certeza da Tua presença. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor Deus, na sua bondade, na sua grandeza, na sua misericórdia, te abençoe, te guarde em segurança, em saúde e te dê a paz a partir daquilo que Jesus Cristo fez. Porque Ele disse que tudo está consumado. Então nós queremos, a partir daquilo que Ele consumou, viver e dele depender. Uma abençoada semana. Para esta nova semana, o que virá também de programações e oportunidades a partir dos nossos encontros online, você continua sabendo por meio dos nossos canais de comunicação que você tem acesso aqui. E nós também queremos dizer que é um momento que precisamos uns dos outros. Algumas pessoas se manifestaram, se colocaram à disposição para ajudar, outros porque estão precisando também de cestas básicas ou de outras formas de auxílio. Somos comunidade. Por favor, entre em contato conosco, comigo ou com a nossa secretária. E eu também gostaria de agradecer aqueles que podem ser comunidade também no ofertar.
É um momento novo e onde também precisamos nos dar as mãos. Aqui estão as nossas opções também para você poder realizar a sua oferta nesse período em que não temos culto presencial. E eu gostaria de também compartilhar com vocês que essa temática ela está sendo preparada há mais tempo, foi inspirado também por outros pastores e nós estamos compartilhando também um livro que inspira essa temática, que é chamado Cruciforme. E você que quer ter acesso a este livro, você pode, aqui na tela está o número do telefone da secretária Marita, você pode fazer contato. No momento a secretaria não está funcionando normalmente, mas temos meios legais de fazer com que o livro chegue até você por teleentrega ou outros caminhos para você poder ter acesso. O valor do livro é R$ 25,00, aquele que quiser adquirir, faça contato diretamente no número. Graça